A paz do Senhor, bonita de Jesus. Vamos lá para Lucas capítulo 22. Estamos acabando Lucas. O plano para matar Jesus. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e escribas procuravam uma forma de matar Jesus porque temia o povo. O pacto da traição. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes, os capitães, sobre como lhe entregaria Jesus. Eles se alegraram e confirmaram em que ele dá dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar Jesus longe da multidão. Os discípulos preparam Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: Onde o Senhor quer que preparemos? Jesus lhes explicou: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde fica o aposento do qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. Indo, acharam tudo como Jesus lhe tinha dito. Prepararam a Páscoa, a ceia do Senhor. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhe digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da vinha, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, partiu e lhe deu, dizendo: Este é o meu corpo, e que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Mas sei que a mão do traidor está aqui comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual desses seria que estava para fazer isso. Quem é o maior? Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles pareceria ser o maior, mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja o menor. E aquele que dirige seja o que serve, pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pedro avisado: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Olha só a palavra de Deus. Quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. As 2 espadas. E seguiu Jesus. Perguntou aos discípulos: Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhe alguma coisa? Não faltou, eles responderam. Então Jesus lhe disse: Agora, porém, quem tem bolsa, pega. Faça o mesmo com a sacola, e o que não tem espada, venda sua capa e compra uma. Pois eu lhe digo que é preciso que cumpra em mim o que está escrito. Quem foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhe respondeu: Basta. Jesus no Monte das Oliveiras. E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele,
por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue sobre a terra. E levantando-se em oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Jesus é preso. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos seus 12, que chamava Judas, vinha na frente dele e se aproximou de Jesus para beijar. Jesus, porém, disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? E os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Mas Jesus interveio e disse: Deixem, basta. Tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espadas e porretes para prender um salteador? Porque todos os dias estava eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. E esta, porém, é a hora de vocês e a hora de poder das trevas. Pedro nega Jesus. Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e assentaram junto, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentando perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também está com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo então, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, caindo dali, chorou amargamente. Os guardas zombam de Jesus. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e colocavam uma venda sobre os olhos dele e diziam: Profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Jesus diante do Sinédrio. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, quando os principais sacerdotes como os escribas e o conduziam ao Sinédrio, onde lhe diziam: Se você é Cristo, diga-nos. Então Jesus lhe respondeu: Se disser, vocês não vão acreditar. Se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora o Filho do Homem está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês dizem que eu sou. Eles disseram: Que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida das nossas famílias. Que mesmo nesses dias tão difíceis, nós permaneceremos firmes. Que nós olharemos para o sacrifício de Jesus e disseremos: Senhor, eu sou teu servo. Não quero ser o maior dentre os servos, porque o Senhor é o maior. Mas eu quero, Senhor, continuar perseverando. Eu quero continuar na tua presença. Em nome de Jesus, amém.